Isso aqui pode mudar o jogo. Isso aqui, gente, é inédito. Para o que você está fazendo aí, porque eu tenho certeza de que isso nunca aconteceu. E esse pessoal está muito, se por um lado, otimista, porque, afinal de contas, ainda é um avanço, as negociações estão andando, estavam lá o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, estava o Jameson Greer, que é do escritório comercial da Casa Branca, estava o Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado. Por outro lado, o pessoal está achando muito lento ainda esperavam que já tivesse algum anúncio já nesse momento. E você vê que o próprio Trump diz, olha, vamos ver o que vai acontecer. Todo mundo que leu aquela carta sabia que as informações que estavam lá sobre o Brasil estavam equivocadas. Por isso é que eu disse para o presidente Trump, no telefonema, que era preciso colocar gente que gostasse do Brasil para negociar. Eu sou um presidente de muita experiência. Parece que não, mas eu tenho muita experiência. E você só manda para negociar quem você quer que seja contra, se você é contra, ou você quer que vá negociar de verdade, se você quer o acordo. Se você é favorável ao acordo e coloca alguém com má vontade na mesa de negociação, não tem acordo. Aconteceria aqui. Agora, Rubio lembrou também que os dois presidentes tiveram já uma conversa muito positiva, mas disse que ainda há problemas com o Brasil. Ele citou particularmente, especificamente, a situação, a forma como alguns juízes brasileiros tratam o setor digital dos Estados Unidos, também falou de censura de americanos. Rubio falou que Trump vai explorar maneiras, nas palavras dele, eu vou até pegar aqui, vai explorar se há maneiras de resolver tudo isso e que vai levar algum tempo. Ontem, o presidente Trump tinha dito, deixado a porta aberta para reduzir tarifas ao Brasil, mas ele disse que sob condições certas, sem explicar quais são essas condições. E aí, o cara me vira pro maior serviço, um dos maiores serviços de inteligência do planeta, se não o maior, né, e diz que aqui é um lugar de paz. O Brasil está abrigando PCC, Comando Vermelho. Só isso já faria o Brasil ficar um lugar muito perigoso. Mas não é só o PCC, o Comando Vermelho. O Brasil abriga Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. E Farc. Então, assim, se você tem abrigando 6 grupos, dos quais 4 deles ou 5 deles já são categorizados como grupos terroristas pelo Trump, pela administração do Trump, você está chamando o Trump de retardado. Numa negociação, quando você chama uma pessoa inteligente de imbecil, você já está dizendo que você não quer fazer nada com essa pessoa. Agora, o óbvio, o PT não quer colaborar com o Trump, o PT quer proteger o Maduro. Só que eles estão confessando rápido demais. A gente quer proteger o Maduro, a gente quer proteger o Maduro. Eu, assim, não tenho nem pressa nem ansiedade, mas eu confesso que todo dia eu falo, é hoje que o Maduro se ferrou? É hoje que o Maduro já foi visitar o drone foi visitar o Maduro? Porque a administração do Trump sabe muito bem que o Lula é o chefe ou o protetor do Maduro. Aqui não importa se a posição do Lula em relação ao Maduro é uma relação de proteção ou é uma relação de chefia. A gente vai ficar sabendo no decorrer do tempo. Eu já sei a resposta. Se ele é mero protetor ou se ele é o financiador. Ou seja, se ele é o CEO, se ele é o organizador, se ele é o chefe da quadrilha. Nós sabemos que o Lula é o chefe da quadrilha do Foro de São Paulo. E eles estão pagando mico ao falar isso publicamente em conversas diplomáticas. Não vou falar mais do que isso, senão eu vou passar a dar dicas de como eles deveriam de fazer. Como é o caso, por exemplo, do Putin. Como é o caso do Xi Jinping. Os outros comunistas, eles sabem fazer isso com mais maestria. Já o PT não. Ele não sabe fazer isso com maestria. Então, para você que está em casa, não é que o Mauro Vieira está ali frustrado porque o Trump não quis a ajuda do Lula. O Mauro Vieira está frustrado com a sua própria base, ou seja, ele não sabe o que dizer para os seus amigos, que é Rede Globo, que é Folha, Estadão. Ele não sabe como ele vai explicar para eles que, de certo modo, ficou desconcertante o fato de que o Trump, além de saber, deixou explícito que o Brasil não vai poder colocar o dedo na Venezuela. Porque esse foi o recado do Trump. O recado do Trump, quando ele fala naquela reunião, tá? Não, isso aqui não tem nada a ver, Venezuela não está nesse assunto aqui não. O Trump nem sequer falou num tom amigável. Né? E o que ele está temendo é justamente ele virar alvo dessas sanções. Ele quer salvar a própria pele. Eu acho que o Lula não só cedeu, como
a prova de que ele cedeu é justamente essa reunião lá em Kuala Lumpur, né? Então, assim, o Lula, ele pode bater no peito, mas no fim do dia ele é um covarde, né? E o que ele está temendo é justamente ele virar alvo dessas sanções. Ele quer salvar a própria pele, né? Ele sim, não liga para ninguém. Mas assim, você acha que a Janja, nesse momento, já não falou no ouvido dele, falou, Lula, vê agora aí, se vira, porque se eu não puder viajar mais para os Estados Unidos, ou para Paris, né, para a França, né, se eu não puder mais viajar pela Europa, se eu correr risco de ser presa no Canadá, você vai se ver comigo. Então, ele, neste momento, já está transferindo, inclusive, para o empresário a culpa. Ele acabou de dizer que os empresários é que deveriam se mexer e buscar outros destinos para os seus produtos. Essa é a questão. Ele está cedendo para ele se livrar. E eu acho que, assim, essa coragem dele, ela termina no momento em que ele vê que, olha, peraí, tem o maior porta-aviões do mundo, o mais avançado, acabou de chegar aqui na costa do Caribe. O Nicolás Maduro já era, esqueçam, acabou o Nicolás Maduro. O Gustavo Petro já tomou a sua sanção na cabeça. Em breve será ele. O Carvajal, Pollo Carvajal, o ex-chefe da inteligência de Hugo Chávez, está lá negociando um acordo, né, que vai trazer à tona tudo aquilo que a gente já viu na Lava Jato, só que agora da perspectiva do chefe da inteligência do regime venezuelano. Quer dizer, todo o dinheiro, todo o payback que foi da corrupção, né, dessa estrutura continental que foi montada e abastecida com dinheiro do BNDES, do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, todo esse dinheiro, ele precisava circular, ele precisava esquentar, ser lavado. Tudo isso foi mostrado pela Lava Jato, tudo isso veio à tona. A Odebrecht teve que comprar um banco em Antígua e Barbuda, né, teve que comprar um banco para poder pagar propina. Nós temos offshores espalhados no mundo inteiro. Sabe cebola? Uma offshore dentro da offshore em camadas, dentro da outra offshore, dentro da outra offshore, dentro da outra offshore. E os Estados Unidos têm tudo isso. E o Pollo Carvajal vai ser o fato novo para reabrir todos esses casos. Até porque o acordo também da Odebrecht já está sendo questionado. Então nós temos uma situação em que, naturalmente, o Trump está soltando a linha, está dando corda para o enforcado. Veja, você tem um regime hoje brasileiro, porque o Lula não é um presidente, ele é um presidente dentro de um regime, ele não é um presidente dentro de uma democracia. Tá? Então, quem manda no país não é só o Lula, você tem um regime que tem uma casta política, a figura mais forte desse regime é o Alexandre de Moraes, não é o Lula, e se você discorda disso, eu pergunto a você, o Lula tem o poder de hoje, na sua casa, prender você? Não, não tem. O Lula tem o poder de derrubar o Red Cash? Não tem. O Lula tem o poder de bloquear suas contas bancárias? Não tem. O Lula tem o poder de fazer valer uma medida orçamentária que seja? Não tem. Todos esses poderes o Alexandre de Moraes tem. Todos esses poderes o Alexandre de Moraes tem. Então, quem manda, o que é poder? Né? Poder é a capacidade de você fazer com que os outros façam o que você quer. Então, isso é poder. Né? Se muitas pessoas têm obrigação de fazer o que eu quero, eu sou poderoso. Então, quem é o pessoa mais poderosa do Brasil é o Alexandre de Moraes. Então, não é o Lula. Pois bem, o Lula, que é o representante, vamos chamar assim, de quase que o chefe de Estado, e não o chefe de governo, mas o chefe de Estado do Brasil, tem que encontrar o Trump, a quem ele chamou de nazista, a quem ele claramente odeia, claramente não suporta, para chegar de pires na mão e tentar fazer um acordo. E ao que diz respeito a esse acordo? A reversão das tarifas que não existiam 3 meses atrás. Então Lula não está negociando um acordo para levar o Brasil a uma posição melhor. Ele está tentando, se ajoelhando para ter que negociar com o Trump para reduzir o tamanho da pemba que ele está levando. Né? Então, vejam como isso não é uma situação de vitória. É o sujeito que saiu do não vou ligar porque o Trump não quer conversar, para, pelo amor de Deus, Trump, vamos fazer um acordo. Quero saber se a nossa mídia tradicional foi imparcial e transmitiu de forma aí correta o teor da conversa. Depende do que a gente chama de nossa mídia tradicional, né? Eu acho que a Globo, por exemplo, está destoando bastante até dos outros veículos. Eu acompanhei a cobertura desse encontro por alguns veículos, né? Sempre faço isso, então dei uma olhada, por exemplo, no Poder 360, dei uma olhada na CNN Brasil, dei uma olhada no Metrópolis e dei uma olhada na Globo, né? Principalmente no Globo e na Globo News. E os caras da Globo News, eles desistiram, né? Basicamente viraram uma rede de TV estatal. Eu diria que a Globo News hoje está à esquerda da TV estatal da Coreia do Norte. Assim, o grau de servilidade ao governo é uma coisa assim muito vergonhosa, sabe? Mas nesse caso especificamente,
eu acho que o que aconteceu foi que uma jornalista, que eu acho até que foi a Raquel Krahenbuhl, da Globo, que é uma correspondente bem competente, tá? A Raquel Krahenbuhl. Tem gente dentro da Globo News boa, eu digo que a linha editorial do veículo é muito à esquerda, mas tem gente boa. Eu acho que a Raquel Krahenbuhl fez uma pergunta ao Trump sobre e o Bolsonaro, e ele falou, isso aí não é da sua conta. Vocês vão falar de Bolsonaro, isso não é da sua conta. Então ele está falando isso para a jornalista, do tipo, o que a gente discute aqui dentro não é da sua conta. Entendi. Então, assim, a gente só tem os relatos do lado do governo, do que aconteceu. Do lado do governo americano, as pessoas com quem eu conversei dizem que não há acordo nenhum, não foi feito acordo nenhum, não está em vias de ser feito nada concreto, não tem nada concreto na mesa, e que as discussões que se limitam à questão da tarifa. Né? Então você vê um posicionamento, a gente está fazendo esse programa ao vivo, para quem for assistir gravado depois, a gente está fazendo esse programa na segunda-feira, 11h17 do horário de Washington, meio-dia 17 do horário de Brasília. Você repara que houve uma mudança muito grande no posicionamento, onde até o próprio Trump está dizendo, não sei se vamos ter um acordo, vamos ver, veremos, let's see. Então, se você pegar o primeiro momento da cobertura do Jornal Globo, é até engraçado, porque eu saí no sábado e cheguei tarde em casa, eu não sou muito de beber, mas bebi um pouquinho e cheguei tarde em casa, então acordei assim, 7 horas da manhã para ir ao banheiro, e meu telefone tinha 400 mensagens. Eu olhei e falei, por que houve? Já deve ter tido um encontro do Lula com o Trump. Aí abri o Globo. E pelo Globo, eu falei, meu Deus do céu, o Lula e o Trump se encontraram, reunião histórica, Lula e Trump, reunião histórica, teremos, hoje ainda as equipes se reunirão, Trump diz que haverá um acordo. Eu falei, caraca, pô, é mesmo? Mas isso não tem nada a ver com o que o pessoal do Departamento do Estado disse pra gente, que era o clima lá dentro. Eu fiquei meio surpreso. Aí abri CNN Brasil, abri o Poder 360, o Poder 360 estava com a manchete totalmente diferente. Lula e Trump se reúnem, mas tarifa permanece. Aí eu falei, interessante. Então você vê que por isso que eu comecei a responder a sua pergunta dizendo, depende de qual mídia, né? Eu acho que a Globo chegou num ponto onde ela editorialmente, o Grupo Globo, começou a destoar muito. Eu acho hoje, vou falar uma coisa polêmica aqui, eu acho que o Grupo Globo hoje está à esquerda da Folha de São Paulo e à esquerda do UOL. Meu Deus do céu. O Globo hoje está à esquerda do UOL. Esquerda do UOL é terrível, hein? O Globo está à esquerda do UOL. Impressionante, é uma coisa impressionante, né? Mas a cobertura do UOL é menos radical do que a da Globo hoje em dia. Certo. E as informações que você tem sobre a conversa, então, foram sobre as tarifas. A gente teve essa questão da conversa com o Lula, né? Que o Trump fez, a reunião, do mesmo jeito que ele se reuniu com a China, do mesmo jeito que ele está se reunindo com outros países. E a questão é que pro Trump o Brasil seria importante como parceiro comercial, e ele diz que pro Brasil seria interessante também ter uma proximidade com os Estados Unidos e não com a China. Você concorda com isso? Concordo. E esse é o ponto que a gente tem abordado desde o início. Só que o que a gente explica muito aqui nas nossas conversas nos Estados Unidos é que o Lula é um socialista, como ele mesmo diz, né? Anti-americano, como todas as posturas dele são anti-americanas. O Lula é um cara que ficou do lado do Hamas contra Israel, é um cara que fica do lado do Irã contra os Estados Unidos, é um cara que fica do lado da Venezuela contra os Estados Unidos, é um cara que fica do lado de Cuba. Agora mesmo nós tivemos uma resolução importante nas Nações Unidas, o Brasil votou contra os Estados Unidos. Todas as posturas do governo brasileiro são posturas anti-americanas. O Lula fala com frequência sobre o dólar como para parar de fazer comércio em dólar, falou inclusive na semana passada. Então todas as posturas do Lula são posturas anti-americanas. Caso o Lula permaneça no poder, inexoravelmente o Brasil se afastará dos Estados Unidos e se aproximará da China, que também é um país comunista, socialista, alinhado com as visões do Lula. E é importante que as pessoas que estão assistindo saibam disso. Os Estados Unidos foram, durante 200 anos, mais de 150 anos, o parceiro comercial número 1 do Brasil.
tá? Os Estados Unidos foram o parceiro comercial número 1 do Brasil. Até o primeiro mandato do governo Lula, quando a China passa a ser o maior parceiro comercial do Brasil e passa a comercializar, num dado momento, mais do que o dobro com o Brasil do que os Estados Unidos. Sim. Quase todas as parcerias internacionais feitas pelo governo Lula são com a China. Então, o trabalho, e isso é um trabalho que vai consistir, vai continuar, vai permanecer, o trabalho é que o governo americano, da administração Trump, entenda que o Lula é uma figura anti-americana e que a permanência do Lula no poder não interessa ao governo dos Estados Unidos. O que não significa que os Estados Unidos não possam fazer acordos com o Brasil. E nesse ponto, aí é uma questão de as pessoas muitas vezes falam narrativa, mas eu convido o espectador de casa a sair um pouco da narrativa da Globo News e fazer ele uma reflexão. Veja, você tem um regime hoje brasileiro, porque o Lula não é um presidente, ele é um presidente dentro de um regime, ele não é um presidente dentro de uma democracia. Tá? Então, quem manda no país não é só o Lula, você tem um regime que tem uma casta política, a figura mais forte desse regime é o Alexandre de Moraes, não é o Lula, e se você discorda disso, eu pergunto a você, o Lula tem o poder de hoje, na sua casa, prender você? Não, não tem. O Lula tem o poder de derrubar o Red Cash? Não tem. O Lula tem o poder de bloquear suas contas bancárias? Não tem. O Lula tem o poder de fazer valer uma medida orçamentária que seja? Não tem. Todos esses poderes o Alexandre de Moraes tem. Todos esses poderes o Alexandre de Moraes tem. Então, quem manda, o que é poder? Né? Poder é a capacidade de você fazer com que os outros façam o que você quer. Então, isso é poder. Né? Se muitas pessoas têm obrigação de fazer o que eu quero, eu sou poderoso. Então, quem é o pessoa mais poderosa do Brasil é o Alexandre de Moraes. Então, não é o Lula. Pois bem, o Lula, que é o representante, vamos chamar assim, de quase que o chefe de Estado, e não o chefe de governo, mas o chefe de Estado do Brasil, tem que encontrar o Trump, a quem ele chamou de nazista, a quem ele claramente odeia, claramente não suporta, para chegar de pires na mão e tentar fazer um acordo. E ao que diz respeito a esse acordo? A reversão das tarifas que não existiam 3 meses atrás. Então Lula não está negociando um acordo para levar o Brasil a uma posição melhor. Ele está tentando, se ajoelhando para ter que negociar com o Trump para reduzir o tamanho da pemba que ele está levando. Então, vejam como isso não é uma situação de vitória. É o sujeito que saiu do não vou ligar porque o Trump não quer conversar, para, pelo amor de Deus, Trump, vamos fazer um acordo. Essa foi qual reunião? A segunda já? Nos últimos, uma por mês, né? Teve uma que foi com Alckmin, né? Eles não tiveram uma reunião. Eu não sei exatamente o que aconteceu nas Nações Unidas. O que me falaram, pessoas que estavam lá, é que foi de fato... E, aliás, não preciso dizer isso, que o Trump diz isso. Foi um esbarrão. Que eles se esbarraram ali, entrando e saindo. Alguém tentou ali fazer uma aproximação, falaram 30 segundos e o Trump entrou no palco. Não chegou a haver uma reunião. E combinaram, vamos combinar de se encontrar. O Trump sempre encontra com todo mundo. Importante que as pessoas entendam isso. O Trump se dispôs a conversar com os líderes do Hamas, com os líderes do Irã. Xi Jinping, quantas vezes, não é problema para o Trump sentar para negociar como ninguém, como para mim não é, tá? Eu sou uma pessoa que falo que se o Alexandre quiser sentar numa mesa para conversar, eu sentaria para conversar, não tem problema nenhum em conversar. Agora, o Trump, assim como eu, gosta de negociar de uma posição de força e não de uma posição de fraqueza. Certo. Bom, aproveitando essa questão de notícias, né, sobre o final de semana, uma outra coisa que movimentou muito, acho que de quinta-feira pra frente, é a seguinte questão. Muitos falam que o Bolsonaro ainda é o plano A. Bolsonaro elegível, disputando as eleições em 2026. E que aí, o segundo nome aí seria o Eduardo Bolsonaro, né? Seria ele. E aí, eu ia te perguntar sobre essa questão. Continua sendo o Bolsonaro o plano A? E caso não, o Eduardo, bem sendo aí vinculado como segundo nome? Essa é uma pergunta importante, porque, veja, o fato de nós não podermos ter um candidato à presidência, que é o homem mais popular, político mais popular do Brasil, ou o segundo maior, se você for petista, você vai achar que é o segundo maior, porque você vai achar que o Lula é o maior,
Eu, particularmente, acho que as pesquisas mostram consistentemente o Bolsonaro como o político mais popular do Brasil. Também acho. O fato dele não poder participar de uma campanha presidencial já mostra que nós vivemos debaixo de um regime. Tá? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui uma pessoa contra a lei do ficha limpa lá atrás. A lei do ficha limpa é uma dessas burrices brasileiras. O brasileiro adora achar que vai reinventar, vai refazer o trabalho do Alexander Hamilton e do James Madison. Entendeu? O cara vai falar, vou refundar Montesquieu, vou refundar a ideia de uma república, vou criar um negócio diferente aqui que nunca foi feito em lugar nenhum, mas vou fazer aqui e vai dar certo. O brasileiro adora isso. Então, a lei do ficha limpa foi a ideia brilhante de alguns de que você, em vez de deixar a população decidir quem serão os candidatos, você vai transferir essa prerrogativa para um grupo de meia dúzia de burocratas governamentais. Uma pessoa, para ter uma ideia dessa, ela tem que estar num grau de ignorância na ciência política, assim, tão grande, e eu não sei nem o que dizer. Porque é evidente que essa casta de burocratas estatais vai sempre favorecer os candidatos do sistema. Serão os candidatos populares que serão impedidos de disputar? Não. Serão os candidatos antissistema que vão ser impedidos de disputar. Sempre. Os candidatos do sistema têm vida limpa. O candidato do sistema, Renan Calheiros, vai ter algum problema com a lei do ficha limpa alguma vez na vida dele? Vamos trocar por um pouquinho, vir um pouquinho mais para cá. Ciro Nogueira vai ter algum problema com a lei do ficha limpa? Não tem. Então você está transmitindo e transferindo o poder do povo para uma casta de burocratas. Por trás disso existe uma mentalidade, que é a mentalidade de que o povo é burro e que, no final das contas, quem entende das coisas, quem tem que ser o guardião do povo, é uma casta iluminada de burocratas que passaram no concurso público. Então, lei do ficha limpa é a transferência do poder do demos, ou seja, é a transferência do kratos, do demos, para os júris. Então você sai da democracia para a juristocracia. Então, né, o kratos é o poder, o demos é o povo, certo. O júris é a casta burocrática. Então, a lei do ficha limpa é, assim, uma das coisas mais estúpidas que a direita apoiou nos últimos anos, porque a direita tem um fetiche de achar que o problema do Brasil é corrupção. É claro que o problema do Brasil não é corrupção. Bom, posto isso, quando o Lula ficou impedido de disputar as eleições, eu também falei, olha, isso é um problema, porque a nação precisa se pacificar nas urnas. Então, o sujeito está lá, condenado, etc., etc., dispute as eleições. Se a população quiser votar no cara, votou, pô. Eu não preciso de Sérgio Moro, sei lá, os juízes do TRF, sei lá qual era o TRF 4, lá de Curitiba. De Curitiba, o juiz do TRF 4, os ministros do STJ, não cagando para esses caras, a opinião desses caras. A opinião que tem que valer é a opinião do povo. Da mesma forma para o caso do Bolsonaro. Bom, isso é um capítulo da sua resposta para dizer que nós temos um problema quando a população não pode escolher sequer em quem pode votar. Nós já temos um problema no Brasil, que são os partidos políticos, os caciques dos partidos políticos, que decidem quem podem ser os candidatos. Agora nós temos, além dos caciques dos partidos políticos, os burocratas da classe estatal. Então, o povo, sua capacidade de escolher de fato o seu representante é nula. Se você de esquerda diz assim, isso é democracia, eu falo assim, você realmente está com um conceito ótimo de democracia, né? É o Politburo que decide quem são as lideranças políticas, o nome disso é comunismo, o nome disso não é democracia. Bom, sabendo que nós vivemos um regime, nós vemos candidatos com viabilidades diferentes. E aí se posta um problema. Qual é o movimento político do qual eu me identifico? Né? Existe uma diferença aqui entre Paulo Figueiredo e um jornalista da Globo News. As jornalistas da Globo News e os jornalistas da Globo News, eles são socialistas comunistas. Tudo certo. É o regime, é a visão de mundo deles. Eu sou um cara muito liberal, né? Então
para mim, o sujeito pode defender a visão que ele quiser, comunismo, nazismo, tá tudo certo, que para mim estão na mesma categoria, eu vou lá e vou combater com as ideias. A diferença é que os caras da Globo News não dizem para você qual é a visão política deles. E todo mundo tem uma visão política. Então eles pagam disso. Não, eu sou muito isento. Aqui fazemos jornalismo Eu sou imparcial. técnico. Meu negócio é jornalismo. Eu faço. Eu combato fake news e tal. Eu faço a averiguação dos fatos e assim vai. É todo mundo um jornalismo muito parcial, muito imparcial. Né? Então, todo mundo muito... O sujeito, às vezes, é jornalista de opinião, mas é todo mundo muito imparcial. Eu não sou imparcial. Eu tenho um lado. Eu tenho uma visão política. E a minha visão política é, no Brasil, o que se chama de bolsonarismo. O que é bolsonarismo? Importante explicar para as pessoas. Bolsonarismo é a versão brasileira de um movimento internacional, de uma onda política internacional chamada de nacional-populismo. O que é esse movimento nacional populista? Esse é um movimento que retira o poder das elites burocráticas, financeiras, intelectuais, etc., e a gente entende que concentraram poder demais e transfere o poder para o cidadão comum. Por quê? Por que eu acredito nisso? Para este momento de mundo? Porque eu acho que desde os anos 2000 existe uma concentração exagerada de poder, e o poder aqui é financeiro, é burocrático, é político, né? Então você tem os caras da Faria Lima decidindo o que o país inteiro vai fazer. Você tem uma classe política, sentam numa mesa Paulinho da Força, que não teve nenhum voto, o cara que é suplente para deputado, com Michel Temer, que é um cara que não disputa uma eleição onde ele é o candidato desde 2006, onde ele também teve uma votação pífia, e Aécio Neves, que é um ex-candidato à presidência que hoje mal consegue se eleger para deputado. Aí os três sentam numa sala em São Paulo, bonita, com um tapete persa e um sofá importado, e falam assim: nós fizemos um acordo e decidimos que vamos aprovar o projeto da dosimetria. Eu falo, nós quem, porra? Nós quem? Quem são vocês? Quem autorizou vocês a fecharem um acordo em meu nome? Porra nenhuma. Vai para o espaço você. Aí a Rede Globo vai lá e fala, não, o acordo está fechado. Eu falo, mas quem deu um mandato à Rede Globo? Que tem hoje cada vez uma audiência mais pífia e junta os caras da Faria Lima, os industriais, falando, tá bom esse acordo pra gente. Eu falo, mas peraí, e pro povo? Tá bom esse acordo? Alguém vai ouvir as pessoas? Não, ninguém vai ouvir as pessoas, não. Ah, mas isso é porra nenhuma de democracia, isso. Então, o Bolsonaro e nem sempre ele consegue, e eu sou bastante crítico, nem sempre ele consegue representar essa visão, ele é o representante do nacional-populismo. Populismo no sentido de que você devolve o poder ao povo, e nacional porque você acredita na ideia de que Estado-nação. O que é a ideia de Estado-nação? A ideia de que nós, no Brasil, devemos definir as nossas próprias ideias. Ah, mas Paulo, você está fazendo pressão internacional. Não tem problema nenhum a pressão internacional. Pressão internacional sempre vai existir de vários lados. O que não pode acontecer é uma agência da Unesco determinar o que o seu filho vai aprender dentro da sala de aula. Uma medida da Organização Mundial da Saúde determinar o que você vai poder ou não aplicar de vacina no seu filho. Ou que remédio você pode tomar. É uma medida o pacto do Acordo de Paris determinar como que vai ser a sua produção, o que o produtor do agro vai poder fazer na sua terra no Mato Grosso. Sim. Então você acredita em Estado-nação. Olha, nós votamos aqui, vai ter pressão internacional, sempre vai ter, mas nós votamos para decidir as nossas coisas. Então esse é o movimento nacional-populismo. Bolsonaro é a expressão do nacional-populismo no Brasil. Por isso se chama bolsonarismo. Mas você tem, na Hungria tem o Viktor Orbán, na Argentina é uma visão mais liberal, mas o Javier Milei, que teve vitória ontem nas eleições legislativas, boa vitória, é a expressão da Argentina, o Trump, obviamente, a maior expressão disso nos Estados Unidos, a Meloni na Itália, o Chega em Portugal, e por aí vai, é a mesma ideia, né?
em todos os lugares você tem esse movimento nacional populista. Bom, o que acontece? No Brasil, naturalmente, como o nacional-populismo é um movimento antissistema, o sistema não quer que haja um candidato nacional-populista, ou seja, bolsonarista. Qual foi o acordo que o sistema fez? Ele falou, olha, o Lula está muito mal, o Lula é um imbecil, ele é corrupto, ele é ineficiente, tá uma porcaria, o Brasil não anda para frente. Nós precisamos de um candidato que seja palatável para a direita. E daí, essas mesmas pessoas, esses mesmos Ciro Nogueiras e Rede Globos, e etc., e Faria Limers, esses caras sentam numa mesa e falam assim, não, o candidato é o Tarcísio Gomes de Freitas. Tá tudo certo. Eu, particularmente, acho que o próprio Tarcísio Gomes de Freitas não se colocou como candidato. E eu posso ser considerado aqui uma pessoa muito inocente por conta disso. Mas o sistema se reuniu e falou, Tarcísio vai ser você. Alexandre de Moraes, você aceita o Tarcísio? Não, Tarcísio pode ser, é palatável. Essa é uma direita permitida. E o sistema vai lá e se une para lançar essa candidatura. Olha, então vamos fazer o seguinte, está combinado, a gente bota o Bolsonaro na prisão, joga o Bolsonaro para o canto e lança o Tarcísio, que vai atender a direita, o sistema vai aceitar e a gente tira esses caras da esquerda. E eu virei e falei assim, mas peraí, quem fez esse acordo? Não vai ter um candidato de direita? Não vai ter um candidato nacional populista? Não vai ter um candidato que Você não compartilhe enxerga o as ideias que eu Tarcísio compartilho? como sendo esse cara. O Tarcísio não é esse cara. E veja, eu reputo ao Tarcísio muitas qualidades. Ele é um bom governador. Eu me dou bem com o governador Tarcísio. Acho ele um bom governador. Não vejo nele um traíra, canalha, que as pessoas, muita gente enxerga. Eu não vejo. Eu posso estar sendo inocente aqui. Tá? Eu vejo no governador Tarcísio uma pessoa fiel, inclusive ao presidente Bolsonaro, etc, etc. Mas ele não é um candidato nacional populista. Tarcísio é um cara que faz negócio com a China da mesma forma que faz negócio com os Estados Unidos. Da mesma forma que faz negócio com a elite globalista. Tarcísio é um cara que acha que o Alexandre de Moraes... Tarcísio é um cara que nunca enfrentou o Alexandre de Moraes, porque ele diz, o Alexandre de Moraes, a gente não enfrenta, a gente se une a ele. Então, é atribuída a ele essa frase. Eu nunca vi ele negar. Então, assim, não pode ser esse o candidato. Não pode ser. O fato de que o sistema quer esse cara como candidato já mostra que esse cara não é o candidato antissistema. E volto a dizer, é claro que isso tem graus, né? Uma candidatura do Tarcísio é menos pró-sistema do que uma candidatura, do que foi uma candidatura da chapa Lula-Alckmin. E por isso que o Alckmin foi integrar a chapa do Lula. É menos. Mas está muito longe do que a gente precisa. E quem é o nome hoje que se coloca como candidato antissistema? É o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, que virou e falou o seguinte, negativo, eu não vou participar dessa farsa. Se meu pai não for candidato, eu vou ser. E tem gente que interpreta como se fosse o Eduardo tentando numa luta desesperada pelo poder. Cara, o Eduardo é uma das pessoas menos apegadas ao poder que eu conheço. Se houver outra candidatura antissistema que seja mais factível do que a dele, eu vejo o Eduardo se associando a essa candidatura. Eu não vejo nenhuma dificuldade do Eduardo não ser candidato e ser o Flávio com o apoio integral do Eduardo. Por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Sim. Mas tem, por exemplo, o risco. Eu sei que o Eduardo tá passando por um processo de cassação, né? Inclusive, eu acho que eu vi o deputado Kim Kataguiri... Terminou semana passada. Isso, o deputado Kim Kataguiri apoiando agora eles querem levar para o plenário. Isso. Qual é o risco dele ser cassado e perder consequentemente os direitos políticos? Pode acontecer. O sistema inviabilizando a candidatura de mais um candidato nacional populista. Sim, entendi. O sistema vai... A dica para as pessoas de casa é: se o sistema está lutando contra uma candidatura, é porque ela é antissistema. Ó, o Arthur falou o seguinte, Paulo... Peraí. Não, deixa pra lá.
Pessoal que for mandar superchat, mandar live pix, a gente vai ler no final, tá? Deixa eu ver uma coisa assim. Fala pra gente, então, assim, sobre o Eduardo, pra finalizar essa questão. O Eduardo Bolsonaro, ele tem vontade de se lançar? Por qual partido? Seria o PL mesmo? O Brasil obriga que haja que você esteja afiliado a um partido para disputar as eleições, né? Você não pode disputar de forma... Aqui nos Estados Unidos eu posso sair candidato independente. Você pode ser Que independente, seria o né? ideal. Seria o ideal, O Brasil concordo. obriga que você tenha uma candidatura. Como eu volto a dizer, de novo, em vez do poder ser do povo, o poder dos caciques partidários, né? Então você tem o Valdemar decidindo, veja que loucura, cara, como isso é contraproducente. O Valdemar vai decidir no seu lugar quem vai ser o candidato do PL. Olha a diferença do modelo para os Estados Unidos, onde há uma eleição dentro do partido, eleição igual, as pessoas vão às urnas, normal, máquina, cédula, prévias, igual. né? São as prévias. E ainda assim, você pode virar e falar assim, dane-se o Partido Republicano, dane-se o Partido Democrata, eu sou candidato independente. Ainda assim. Bom, o Brasil tem 30 feudos partidários, mais ou menos, partidos, e o Eduardo hoje está dentro do PL. Naturalmente, se fosse candidato à presidência, preferia ser candidato pelo partido que ele se encontra, que é o PL. Mas se o presidente do partido não conceder a ele a legenda porque fez parte do acordo feito por essas elites para nomear uma outra pessoa, o Eduardo tem hoje convite de outros partidos para ser candidato por esses outros partidos. Da mesma forma que foi o caso do Jair Bolsonaro, né? E você veja que o ciclo se repete. Jair Bolsonaro foi candidato por um partido, foi o PSL? PSL, né? 2018 foi do PSL. 17, PSL, né? foi candidato pelo PSL, mas já tinha circulado por outros 9 ou 10 partidos, de tão irrelevantes que são os partidos no Brasil, assim como será irrelevante o PL no momento em que ele se descolar do movimento nacional populista. Entendi. Então, a gente pode pensar então em 2 candidatos da direita no ano que vem, se depender de como o jogo está sendo configurado pelas elites e pelos caciques a partir de agora. Se você considerar Ratinho Júnior e Tarcísio candidatos de direita, sim. Ratinho Júnior, governador do Paraná, né? Eu não sei, Acho que é governador do Paraná. Aqui, mas eu não sei como que tá a avaliação do governo dele, não sei se ele tem popularidade pra isso não, hein? Se você perguntar para quem pro motorista do táxi que você vai entrar, do Uber, ele não sabe quem é Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é a prova do grau de descolamento entre essas elites e o povo. Vejam, essas elites a qual me refiro, esse estamento burocrático, establishment, elites, sistema, você pode dar o nome que você quiser, estas pessoas que hoje dominam todos os meios de poder, elas não têm nenhum contato com o povo. Nenhum contato. Né? O Alan dos Santos fala isso com uma certa felicidade, que ele fala assim, pensa como é o dia do William Bonner. William Bonner não tem contato com uma pessoa popular nunca na vida dele. Ele acorda de manhã na casa dele, a empregada está lá, deixa o café da manhã pronto para ele, ele vai no canto, aí vem o personal trainer, vai lá, não sei o quê, faz o personal para ele, aí ele vai lá, vai pro estúdio da Globo, tem contato só com as pessoas da Globo, apresenta o jornal dele, sai para jantar com uma outra elite, almoça com elite, etc. Ele não tem nenhum contato com o povo. Aí você fala, mas você, Paulo Figueiredo, tem? Eu falo assim, eu me esforço para ter. Eu escuto as pessoas para tentar ter. Eu digo que essas pessoas são muito, e por isso a leitura política delas, Faria Limas também, pega qualquer pessoa da Faria Lima, os caras de São Paulo, você conversa com uma pessoa de classe alta em São Paulo, esse cara vive tão num outro planeta, mas é um outro planeta, realmente é como se o cara estivesse no planeta dos macacos, é um outro negócio. Veja, eles tentaram como candidato, Sérgio Moro não emplacou. Luciano Huck não emplacou. Tentaram Geraldo Alckmin, resultado eleitoral ridículo. Tentaram Henrique Meirelles, cara. Henrique Meirelles gastou, sei lá, 100 milhões
para ser Pior que é candidato. verdade. Gastou Teve uma mesmo. votação pífia. Falaram de Rodrigo Maia, candidato a presidente. Falaram sobre isso, Rodrigo Maia. Eles tentaram emplacar todo mundo. Quando não conseguiram, para se livrar do Bolsonaro, falaram, precisamos nos livrar desse cara de qualquer forma. E agora, o que a gente faz? Puta, o único cara que tem chance, mesmo com as nossas maquininhas mágicas, de vencer o Bolsonaro é o Lula. Porra, mas a gente mandou o Lula para cadeia. Porque, lembre-se, quem mandou o Lula para cadeia foi esse sistema. Ou você esqueceu da Rede Globo, com todos os dias o Jornal Nacional, que aparecia um duto que ficava jorrando dinheiro, e a Rede Globo fazendo uma cobertura violenta da Lava Jato? Ou você acha que o Sérgio Moro é um cara antissistema? Claro que não. Essas pessoas eram o sistema. A Lava Jato foi uma resposta do sistema ao Lula. Então, essas pessoas que tiveram que reabilitar o Lula e falar, mas esse cara, até que ele não era tão mal, né, comparado com o Bolsonaro. Até que pra gente não era tão mal. Porra, mas a gente precisa de uma apólice de seguro. E se a gente colocar o Alckmin com ele e disser, Lula, você vai ser candidato com apoio da Globo, com apoio da Faria Lima, com apoio da elite intelectual, com apoio de toda a burocracia, do Alexandre de Moraes, mas você tem que botar aqui o Alckmin, porque o Alckmin é a nossa apólice de seguro. Se você fizer merda, a gente vai fazer um impeachment e vai botar o Alckmin. E o Lula, malandramente, falou, tamo junto. E aí eles trouxeram o Lula. Então, Ratinho Júnior é a mesma coisa. As pessoas que acham que o Ratinho Júnior vai ser candidato, vai vencer, são as mesmas que achavam que a Simone Tebet, era uma candidata factível e competitiva para disputar as eleições. São um cara meio tipo João Amoedo, sabe? Uhum. Essas pessoas assim, que você fala assim, pô, eu queria abrir a cabeça desse cara assim, para ver o que está acontecendo ali dentro, né? Para examinar, assim, fazer um MRI. Sumiu, né? Sumiu o João ressonância Amoedo. magnética. Não tá mais nem no partido, né? Eu não sei o que o João Amoedo está fazendo, né? Recolheu-se a sua insignificância da qual ele nunca deveria ter saído. Devia estar dirigindo banco, que é o que ele sabe É o que fazer. ele sabe fazer, né? Dá um dinheiro, isso daí já é o suficiente. O sujeito, ele aprende uma especificidade, né? Eu falo isso com lugar de fala, né? Meu pai teve banco, meu pai veio do mercado financeiro, então o sujeito aprende uma especificidade, então eu conheço muita gente desse meio. O sujeito aprende uma especificidade, ganha muito dinheiro, e aí ele acha que porque ele ganhou muito dinheiro, ele tem condições de opinar em geopolítica. Eu falo assim, isso é mais ou menos como se eu, como comentarista político, achasse que eu tenho condição de ser jurado numa competição de balé Bolshoi. Cala a boca, burro. É a cara do Brasil, né? O Brasil tem um pouco disso também. Isso é muito mais forte no Brasil do que aqui nos Estados Unidos, tá? Aproveitando, uma coisa que você falou que é a mais pura verdade. A Faria Lima fez o L. Se teve um apoio vamos supor, você falou das elites e tal. Acho que o apoio mais escancarado, assim, tirando essas questões, você tá falando da mídia, Globo, tratamento, nas campanhas, foi a Faria Lima. Porque a Faria Lima fez uma cartinha com um monte de gerente de fundo, dono de banco, empresas do mercado financeiro como um todo, dizendo que o Lula se comprometeu com a austeridade, Lula se comprometeu com o teto de gastos, que o Lula se comprometeu em manter as contas públicas em ordem, em não pisar no acelerador quando o assunto for gastar demais, entendeu? Que o Lula não vai aumentar imposto, que o Lula não vai fazer isso e etc. E agora o que a gente vê é a Câmara aprovando, né, que vai ter que começar a taxar dividendo no Brasil. A gente viu agora o Lula aumentando a taxa de juros e mantendo na sua máxima. A gente viu vários e vários impostos sendo criados pelo Haddad, o imposto das blusinhas e tudo mais. Agora vai cruzar os dados da pessoa pelo Pix e para poder verificar se a pessoa movimentou ou não a questão do valor do teto do imposto de renda, enfim. Um monte de coisas. Mas o Lula prometeu, gente. O Lula prometeu, né? Pena que ele não tá cumprindo nada. Você acha que a Faria Lima vai continuar apoiando o Lula na próxima eleição? Eu não sei, porque é um jogo, os caras da Faria Lima, eles não têm muito... Tem grupos, né? Tem os que são burros mesmo, os que olham e falam assim, não, o Lula... Existe um mito muito grande
de que o Lula fez uma boa gestão financeira no primeiro governo. Existe esse mito. Esse é um mito muito repetido. E o que aconteceu no primeiro governo, no primeiro ciclo do governo Lula, até o final do segundo governo, que a coisa começou a desandar, e o governo Dilma, foi que houve 2 grandes booms no Brasil, né? O boom demográfico, onde você tem uma quantidade enorme de pessoas se juntando à força de trabalho na idade produtiva, e o outro boom, que foi o boom da China, que se conecta com aquilo que eu falei no primeiro... Boom das no início commodities. do programa. Vou chamar aqui de primeiro bloco. Então, o Brasil, na prática, só para as pessoas de casa, é muito fácil explicar isso sem muita tecnicidade de economista, dizer para o seguinte: o orçamento do Brasil dobrou nos primeiros 6 anos do governo Lula. O orçamento, olha o que eu estou dizendo. O orçamento do Brasil dobrou nos primeiros 6 anos do governo Lula. O que significa isso, cara? Significa que o governo Lula tinha... No meio do governo, o Lula passou a ter o dobro do dinheiro que tinha o Fernando Henrique no seu último ano de mandato. Em valores reais, tá? O dobro do dinheiro. Aí eu falo para você o seguinte: você ganha 5 mil reais na sua casa. Aí você está começando a entrar em dívida de cartão de crédito, etc, etc. Aí eu falo assim: você vai ganhar um aumento agora. Você vai passar a ganhar 10 mil reais. Vou passar a ganhar 10 mil reais. O que um bom gestor faz? Ele fala assim: poxa, se eu ganho 5 hoje e gasto 7, e estou todo endividado, eu vou passar a ganhar 10, eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar gastando 7 e vou usar os outros 3 que eu passei a ganhar para pagar as minhas dívidas e não ter mais que pagar juros e ficar Um caixa mais positivo. Caixa, exato. E aí, a partir daí, as próximas gerações, né, daqui a 2, 3 anos, eu não vou ter mais que pagar juros de cartão de crédito, e aí vou, em vez de gastar 7, vou 5, e aí eu posso ter uma sociedade onde eu gero caixa, eu poupo dinheiro para a sociedade, e reduzo imposto, etc. Né? Você vai imaginar uma coisa assim. Não. O que o governo Lula fez foi que ele dobrou a arrecadação e quase triplicou o gasto. E as pessoas acham que foi um bom governo. Eu digo para você que o governo Lula, o primeiro governo Lula, aumentou a dívida do Brasil em mais do que todos os presidentes do Brasil, desde Marechal Deodoro até Fernando Henrique, somados. Se você somar o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, até Fernando Henrique, em 4 anos, o Lula endividou mais o Brasil do que esses caras. Todos, somados. Minha nossa. Gastou tudo, então. Ele dobrou a arrecadação, gastou tudo e endividou o Brasil na soma do que tudo que o Brasil tinha se endividado até aquele momento da sua história. E aí vem um cara da Faria Lima e fala assim: não, a relação dívida-PIB tá boa, então o país está bem. Eu vou só dando um soco na cara de um desgraçado desse. Meu Deus do céu. Só dando um soco na cara de um desgraçado desse. Aí o cara vai e assina cartinha para democracia. Aí o Lula, o cara que fez essa gestão, obviamente, essa conta chegou. Chegou quando? Chegou no governo Dilma. Em 2015, 2014 para 2015, 2015 mais especificamente, o Brasil mergulha na sua pior crise econômica da história, pior do que a da pandemia. A consequência começa no governo Lula. E os caras da Faria Lima dizem assim: não, esse cara mesmo, como tinha uma relação dívida-PIB boa ali num primeiro momento, ele manteve o tripé macroeconômico, esse cara é um cara responsável. Eu falo assim, não tem como explicar. Então, existe gente que está dentro de um grau de burrice. Existem as outras pessoas, eu me engano que eu gosto. Vamos dizer que é isso aí, vamos botar o Lula, a gente dá uma pedalada, porque no mercado financeiro, ganha na alta e ganha na baixa. Então, estão nem aí, pô. Os caras vão ganhar dinheiro. Entendeu? Se eles vão apoiar o Lula em 26, é que o problema dessa história é que tem uma hora que o porquinho quebra.
Você mata a galinha dos ovos de ouro. E aí, quando você entra num estado de empobrecimento geral do país, o Brasil está muito pobre, cara. Tá difícil mesmo. Vocês não têm ideia de quanto vocês estão pobres. Eu digo para vocês não têm ideia de quanto vocês estão pobres, cara. Eu vi que para você estar no topo dos 10% da economia de qualquer estado do Nordeste, se você ganhar R$3.000 de renda familiar, você está no top 10% da renda familiar no Nordeste. 10%, top 10% ganhando R$3.000, cara. R$3.000 são 400 e poucos dólares, cara. O salário mínimo para alguém que trabalha 40 horas aqui no estado da Flórida, o salário mínimo vai te dar aí perto de $2.000. $2.000 é o salário mínimo. É. Que são mais ou menos 11, 12 mil equivale a que profissão aí, por exemplo? Eu tô falando, dá um pouquinho, tem que fazer uma conta aqui, deixa eu fazer uma conta. O salário mínimo, vamos fazer essa conta aqui ao vivo, que eu acho que vale a pena. Acho que o salário mínimo na Flórida é $12, tá? $12, se você trabalha 40 horas por semana, dá $480 por semana, que vezes 4,2 dá, eu fiz a conta certinho, dá $2.000 dá $2.016, aproximadamente $2.000 por mês de salário mínimo, que dá R$12.000. Certo. É o mínimo, é o que você vai trabalhar no McDonald's ou no caixa do supermercado para ganhar. É o emprego de base aqui. Vocês ganham 1/5 disso. Para estar no top 10%. Vocês entendem o quão pobre vocês estão? Cara, vocês estão fudidos. Desculpa o bom português. Um amigo meu estava conversando com um grande amigo. Eu fiz faculdade de comunicação, né? Fiz na PUC do Rio. E um dos grandes amigos meus, meu melhor amigo da faculdade, um amigo que eu ia pra casa dele no Leblon, ficar indo pra praia quando dava tempo. Pô, era o cara, assim, o meu melhor amigo na faculdade. Ele tava trocando ideia comigo. E ele tava falando, ele se mudou pra Niterói. E ele tava me contando o quão ruim tá o Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, nascido e criado no Rio. Ele falou, porra, Leblon, você não consegue andar na rua, porra, é um pedido. Aqui em Niterói tá um pouco melhor, mas Leblon, porra, violência horrorosa, a barra onde você morava, pô, é um inferno e tal. Aí ele me falou assim, cara, e tá tudo muito caro. Eu falei, pô, muito caro. Ele, cara, um apartamentinho na Zona Sul tá, porra, $1 milhão e 200 mil reais. Aí eu falei assim, $200 mil? Pô, isso é muito barato. Ele, porra, pra gente aqui é muito caro, velho. Eu falei, não é isso, imagina cara. o cara trabalhar pra juntar $1 milhão e 200 mil se o cara ganha 3 contos por mês, como você falou. Como, cara? Você tá no top 10%. Então vocês estão muito ferrados, cara. Vocês não estão entendendo o quão ferrados vocês estão. Entendeu? E fora, cara, o Brasil é uma várzea, cara. Isso aí é uma... Se for o Eduardo, eu posso dizer a vocês que esse será uma das grandes plataformas dele, como candidato à presidência. Mas se eu fosse candidato à presidência, Paulo Figueiredo, eu posso dizer a vocês que a minha plataforma de governo seria centrada em um único ponto: segurança jurídica. Então, o que é isso? Segurança jurídica. Então, segurança jurídica é você ter certeza que o Estado de Direito vai valer. O que significa o Estado de Direito vai valer? Significa que o Estado vai ter uma série de regras e que, se você cumprir essas regras, você vai se dar bem, e se você não cumprir, o pau vai torar. Isso vale para tudo. Vale para tudo, porque o grande problema do Brasil hoje é insegurança jurídica. Essa é uma discussão meio filosófica, mas não é tão quanto parece. Qual é o problema do Brasil? É criminalidade. Eu falo, é criminalidade? O problema do Brasil é criminalidade? Então, vamos entender por que o problema do Brasil é criminalidade. É a polícia que não prende? Não, a polícia brasileira prende pra cacete. É o bandido que não fica preso. E o pior, o bandido que não fica preso e o sujeito que fica preso anos sem ter um julgamento. Porque é o outro lado. A prisão preventiva vira prisão temporária de forma indefinida. E isso, em alguns casos, é necessário, porque você tem trânsito em julgado no Brasil, não existe. A classe judiciária brasileira é uma das mais caras do mundo, custa mais do que uma família real, e é uma das menos produtivas que existem. Mas eu
Tudo bem, criminalidade. Eu acabei de explicar um lado aqui, que é o grande problema da criminalidade do Brasil, que é o grande problema, que é o que causa o grande problema da segurança. Mas vamos para investimento. Você é dono de uma empresa no Brasil, você faz um contrato com o seu consumidor, esse contrato não vale nada, porque ele vai cair na mão de um juiz que vai virar e vai falar o seguinte: caguei para esse contrato, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eu vou aplicar o princípio tal, e pau na empresa. Relação de trabalho. Brasil aprovou a reforma trabalhista. Poxa, que maravilhoso, aprovou a reforma trabalhista, muito legal. Os juízes aplicam a lei conforme a reforma trabalhista? Não. O juiz aplica a lei trabalhista como ele quer, sempre ferrando o empregador. Outro setor, se ela for pegar um setor qualquer, companhia aérea. Brasil é o campeão mundial de processos de companhias aéreas, o maior custo jurídico do mundo, disparado, mais do que a soma de todos os outros países. Eu não sabia, mas conversando com a galera da aviação é verdade. Tipo assim, é disparado. Aqui se processa por qualquer coisa e muitas vezes se ganha ainda. Sempre se ganha. Sempre se ganha. Juizado especial no Brasil é uma máfia. Leilões de imóveis no Brasil é uma máfia. Você faz contrato imobiliário não vale nada. Seu apartamento vai a leilão, à margem da lei, e vai sempre para um cupincha de um juiz ou de um escritório de advocacia. Cara, porque as pessoas não entendem. O sistema, a eles, as pessoas têm que ler a Revolta de Atlas, o livro clássico da Ayn Rand, que todo mundo aqui nos Estados Unidos leu. Muito bom, muito bom. Né? Então tem um momento da Revolta de Atlas, onde as pessoas viram pro, meu Deus, eu esqueci o nome do industrial da Revolta de Atlas, e viram para ele e falaram assim para ele: fica tranquilo que a gente faz a lei assim, um monte de lei, porque a gente é que aplica a lei. Então a gente escolhe quando que a gente quer aplicar a lei. O importante é que todo mundo esteja na nossa mão. Então, empreender, né? Vamos voltar para o problema de insegurança jurídica. Empreender. O que faz uma sociedade prosperar? Empreendimentos bem-sucedidos. Empreendimentos bem-sucedidos fazem uma sociedade prosperar. Não acreditem no seu coleguinha da USP que vai dizer para vocês que o que faz uma sociedade prosperar é distribuição de renda pelas mãos do governo, que fica com metade do que distribui, ou 80% do que distribui. Não acredite nisso. O que faz uma sociedade prosperar, todas as do mundo, foram empreendimentos bem-sucedidos. Qual é o problema? Para você ter um empreendimento bem-sucedido, você tem outros 9 que são mal-sucedidos. Para você empreender de forma bem-sucedida, tudo indica que você terá que falhar, estatisticamente, 3 vezes. Todo mundo diz que todo empreendedor já quebrou 3 vezes. Se perguntar para o Bill Gates, ele já quebrou 3 vezes. Se perguntar para o Elon Musk, se viu o documentário dele, ele quebrou mais de 3 vezes. Todo mundo quebra 3 vezes até chegar ao sucesso. É normal. Por isso que eu não estou rico ainda. Ainda não quebrei a segunda vez. É assim mesmo. Né? Beleza. Então, você já sabe que empreender é uma coisa que já... Poxa, então qual o problema? Como é que a sociedade resolveu esse problema no século XVIII? Vamos criar um Instituto da Sociedade Limitada. O que é uma sociedade limitada? Muitas vezes as pessoas não sabem. As pessoas falam assim: minha empresa é Red Cash, você deve ter uma empresa, Red Cash, não sei o que, limitada. É isso. Né? O que significa Red Cash limitada? Significa o seguinte: se a Red Cash não der certo, e você... não deu certo. Você teve um problema, não pagou, os anunciantes não te pagaram, você foi lá e investiu pra caramba num estúdio novo, contratou 10 pessoas, não sei o quê, e não deu certo, não pegou, o público passou a não gostar, criaram um podcast melhor e você quebrou. Significa que o prejuízo está limitado a esta empresa, a essa sociedade. Isso é uma sociedade limitada. E aí você pode, com a experiência adquirida pelo Redcast, todo mundo que ficou no prejuízo ficou, os fornecedores quebraram, ficaram no risco, porque fornecer também implica risco, e a vida que segue, quebrou, você vai, e no dia seguinte você pode abrir uma nova empresa. A Bluecast, sociedade limitada. E aí você fala assim: não vou cometer os erros que eu cometi no Redcast. E não vão tomar a sua casa, não vão tomar
não vão bloquear suas contas bancárias, etc, etc. Existe uma exceção, se você usou a Red Cash para cometer crime. E para isso existe a desconsideração de pessoa jurídica. Então fala assim, se você usou a Red Cash com dolo para fraudar os seus credores, aí não, aí é desconsiderado pessoa jurídica. No Brasil, acabou isso, cara. No Brasil, se a Red Cash não pagar os funcionários dela, o funcionário da Red Cash entra na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho vai no seu patrimônio, desconsidera a sua pessoa jurídica. Se você não tiver no seu patrimônio, cara, vai nos seus familiares. Se você é dono de uma outra empresa, que pode ser uma empresa de fabricação de papel higiênico, Tem nada a ver. o nego vai lá, igual que o Alexandre de Moraes fez com a Starlink, no caso do Elon Musk. E no caso do Elon Musk, o negócio foi tão bizarro porque ele não é o dono, ele é um dos acionistas, e nem é majoritário Mas lá. eu vivi isso no Rio de Janeiro. Eu vi isso no Rio de Janeiro com o Dr. Marcelo Bretas. Igual. Um cara que tinha investido num fundo de investimento, que investiu numa empresa que eu era sócio, fundo de investimento, teve um problema na Lava Jato, na outra empresa dele, o Marcelo Bretas desconsiderou a pessoa física dele, desconsiderou o fundo de investimento, desconsiderou a pessoa jurídica e foi no caixa da empresa. Pegou tudo. Bloqueou a conta da empresa. A empresa teve que... Era um hotel. A empresa não tinha como continuar a operação. Acabou. Entendi. Você fala assim, aonde está isso na lei? Não existe. Mas o juiz decidiu que podia fazer. Você entende que é impossível aí você me convencer a fazer um investimento de um puto no Brasil até eu morrer? Nunca eu vou fazer negócio nessa terra bandida. Nunca. Por quê? Porque você não tem segurança jurídica. Aqui nos Estados Unidos, eu criei duas empresas prosperaram, uma eu vendi, a outra se tornou uma empresa milionária, e vou abrir a terceira daqui a pouco. Estou negociando para abrir uma terceira. Aliás, já abri a terceira, tem uma delas, inclusive, que é a Imigrex, que é pública, e vou abrir mais uma. E vou prosperando, e não tem um problema. Inclusive, se você quer... A minha ex-mulher abriu uma empresa aqui, uma loja. A loja deu errado, quebrou. Vida que segue. Ela está aqui, se quiser abrir uma empresa nova amanhã, até imposto você não é obrigado a pagar. Nem imposto. Quebrou. Empresas quebram. É a realidade da vida. Então, enfim, isso é um papo mais filosófico. Mas eu vejo realmente os empresários falam a respeito do risco Brasil, né? O risco Brasil esbarra muitas vezes nas leis trabalhistas, esbarra também nas leis burocráticas, porque é tanta licença, é tanta complicação, é tanto imposto, é tanto laudo que você tem que tirar, vistoria, não sei o quê. E aí você tem a galera que quer empreender. Tem problema com o direito ambiental, com tantas formas de lidar com essa burocracia, que o negócio se torna gigante, entendeu? Então fica realmente complicado investir no Brasil. Você pega um cara que vem de fora pra investir no Brasil, ele precisa ficar 1 ano tentando entender a legislação brasileira. É um negócio bizarro. Isso atrapalha de vir dinheiro, né? Atrapalha o fluxo de dinheiro pra cá. Exceto se você for um cara que já está associado ao sistema. Você pergunta lá se o Júnior da Qualicorp tem algum problema com o governo. Não. No caso dele, o governo vai lá, faz uma medida provisória, um julgamento não sei aonde. Sabe o que resolve muito esses problemas? Que você não tem mais problema? Tem um escritório muito bom que você podia contratar até mês passado que resolvia todos os seus problemas. Viviane Barça de Moraes e associados. Ou o escritório da Roberta Rangel, lá do Dias Toffoli, ou o escritório da família do Barroso, ou o escritório da família do Lewandowski. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Esse sistema só funciona para esses caras. Veja, quando a gente foi aplicar a Lei Magnitsky no Alexandre, que trouxeram relatório de inteligência, cara, a gente levantou só os imóveis do Alexandre em São Paulo, eram mais de 100 milhões de reais. O cara ganha, sei lá, 50 conto por mês. Não tem como. Como você acumular 100 milhões de reais? Tudo escondido em um instituto. Então, assim, você entende que o cara, o teu salvador da democracia... Ele tinha imóveis até no exterior, né? Ele tem imóveis em tudo que é lugar. Que eu não tive acesso a todos.
que eu tive acesso foi o necessário para a aplicação da lei da Magnitsky, que a gente precisava mostrar que existia um instituto que era a holding patrimonial dele. Mas, assim, o que as pessoas precisam entender é que o seu salvador da democracia estava enchendo o rabo de dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? A causa da mulher dele lá no Banco Master, de quanto era essa causa? Alguns bilhões. Eita. Esse daí é o banco que tava no prejuízo e o Banco do Brasil, e o Banco da Caixa, o Banco do Brasil queria comprar, né? BRB. O Banco de Brasília queria comprar. É. Banco de Brasília, né? Meu Deus do céu. Terrível, cara. O Brasil tem esses negócios, né? Nos Estados Unidos, eu sei que, tipo, até mesmo crimes financeiros dão cadeia, né? O cara pode ser pego por estelionato e etc. Já no Brasil, não, né? Dificilmente alguém dá um golpe, um piramideiro fica preso no Brasil, dá um golpe de milhões e etc. e vai pra cadeia. Porque, entre aspas, é crime não violento. Pergunta pro Pablo Marçal, ele já teve bronca com isso. Sabe te responder. Muito bom. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Ô, Gabriel, solta pra gente aí o pessoal. Deixa eu ver aqui esse superchat. O pessoal mandou um superchat. O Thiago falou o seguinte: segundo esse empresário de direita, me informou que tem 9 milhões parado na prefeitura que presta serviço. Só vão liberar se o Lula ganhar novamente. De repente tem esse negócio. Tipo, tem gente que, na verdade, fala o contrário, eu vejo também. Gente que tá, tipo, com a grana toda parada, só rendendo 15% ao ano no título público, né? Com o juro tá 15% ao ano, pra que a pessoa vai empreender? Se a pessoa tem que trabalhar, pagar imposto, e às vezes não sobra 15%, né? Então é melhor deixar parado. Essa é sempre a curva inversa, né? Como o Brasil tem muita insegurança jurídica, inclusive insegurança no pagamento inclusive nas próprias finanças, né? Hoje você está vendo um governo que está quebrado do ponto de vista, se fosse uma empresa estaria falida. Você tem que, para conseguir captar recursos, oferecer uma taxa de juros muito alta. Então se oferece, no caso do Brasil, 15%. Se você oferece uma taxa de juros muito alta, 15%, cara, 15% é um retorno obsceno. Para que você vai empreender e correr todos os riscos que eu expliquei, se você pode deixar tudo na mão de um título público e obter 15%? Então, a taxa de juros alta, ela drena os recursos da economia de empreendedorismo. Então, claro que o caminho que tem que ser feito para o Brasil é o inverso. É o caminho onde você facilita o empreendedorismo e limita o ganho de capital sem você fazer nada. Eu não estou fazendo limitar na base da força. Estou dizendo, se você tem uma economia minimamente equilibrada, você não precisa pagar juros tão altos como foi a trajetória de juros no próprio governo Bolsonaro, até a pandemia. É isso mesmo. Na pandemia, a pandemia quebrou todo mundo, né? Inclusive, todos os governos na pandemia, ninguém conseguiu se reeleger. Nem o próprio Trump. Perfeita para isso. Exatamente. Aí, agora, essa questão dos, por exemplo, dos empresários que têm dinheiro parado. Eu vejo muita gente falando que o dinheiro tá parado esperando a hora de ter liquidez. Para ter liquidez na economia, você tem que tirar dinheiro de lá, do título público. Mas para tirar isso, uma forma de fazer isso é baixar a taxa de juros. Eu não sei se o governo tá realmente interessado em baixar a taxa de juros. Não sei, para eles acho que tá bom. Se você baixar a taxa de juros, você não capta dinheiro no mercado internacional. Com os Estados Unidos baixando a taxa de juros consistentemente, como estão fazendo agora, né, o Brasil não precisa cobrar juros tão altos. Mas se os Estados Unidos tiverem taxas de 6% ao ano, com uma inflação de 1%, né, você começa a ter um Brasil com 15%, com inflação de 5%, você, com todo o risco cambial, não vale a pena. Aí a pessoa, né, precisa continuar aumentando os juros no Brasil. Mas se cai a taxa de juros americanas e você reduz o risco cambial, os títulos brasileiros se tornam mais atrativos. Exato. Muito bom. O pessoal está querendo saber sobre... Isso é papo de economista. Eu não gosto disso, não. Minha formação de economista é só por curiosidade intelectual, né? Se a gente ficar falando aqui papo de economista, as pessoas vão ter sono. Vão ter sono? Ó, o pessoal queria saber uma coisa. O que sobre o Partido Novo. O Partido Novo tende a ter uma candidatura independente ou tende a apoiar o candidato bolsonarista no ano que vem? Olha, as pessoas acham que eu tenho algum problema com o Partido Novo. Não tenho. Eu gosto do Partido Novo. Tem um monte de gente lá que eu gosto.
Eu estava falando ontem, inclusive, no domingo, estava falando com o senador Eduardo Girão, que é meu amigo pessoal, famílias. Não sei nem qual vai ser a posição do PL, eu não sou do PL, então não sei nem qual vai ser a posição do PL no Ceará. Se o Eduardo Girão for candidato a governador, vai ter o meu apoio, não voto no Ceará, mas vai ter o meu apoio entusiasmado. Você tem o Marcel Van Hatten, que é meu amigo pessoal também, é um cara que eu acho absolutamente Rio Grande do Sul, espetacular. né? Deputado pelo Rio Grande do Sul. Mas meu amigo há muitos anos já. Ele pode vir para senador? Como é que é? Eu acho que ele deve vir para senador, é um nome espetacular. Um nome espetacular. Você tem a própria Carol, você tem eu sempre me dei muito bem com o Ricardo Salles. Quando ele foi para o Partido Novo, eu aconselhei, não, vai sim, que você está sem espaço dentro do PL. Hoje eu estou meio puto com o Ricardo Salles, que ele foi vacilão comigo, mas eu reconheço méritos nele também. Então, assim, tem um monte de gente boa dentro do Partido Novo. Eu brinco, eu não sou candidato, não pretendo ser candidato, não tenho nenhuma pretensão de ser candidato, a não ser que algum dia eu possa ser candidato só para ferrar alguém. Eu cheguei a cogitar lançar minha candidatura ao Senado por São Paulo só para esculhambar o jogo. Sabe, só para. Eu já fiz a seguinte conta. Caramba. Onde é que o Ciro Nogueira vai ficar mais puto se eu for candidato ao Senado? Assim, vai ser no Piauí, que é onde ele é candidato. Eu não estou sendo candidato ao Senado pelo Piauí. Bota meu nome aí, né? Vou fazer campanha. Aqui em São Paulo, quem que tá para ser candidato a Senado? Boa pergunta, porque eu tô aqui em São Paulo e eu sei que a gente tinha, né? No ano passado foi o astronauta, né? O Marcos Pontes. Quem mais que foi também candidato, cara? No ano passado? Foi a Janaína Pascoal, mas a Janaína Pascoal não ganhou. Talvez ela volte esse mas ano. foi só uma candidatura, não, só uma vaga, né? Dessa vez são 2 vagas. Quem que você acha que vem em São Paulo? Sim, vai depender se o Eduardo vai ser candidato a presidente. Se ele não for, ele é candidato naturalmente ao Senado por São Paulo. Eu acho que o Derrit é uma candidatura, o próprio Ricardo Salles quer ser candidato, enfim, é um jogo aberto. Eu sou defensor da ideia de que o PL deve negociar as candidaturas no Senado com base na discussão da votação da anistia no Senado. Então, deve utilizar os seus apoios, porque política é negociação, né? Então, eu acho que essa negociação deve ser feita dessa forma. Com o carrot e o stick, né? Com o porrete e a cenoura. O que significa o porrete e a cenoura? Fala assim, olha, se você não votar... Você é candidato pelo Partido do Centrão no Mato Grosso. Tá bom. Se você não votar favoravelmente à anistia, nós vamos lançar um candidato contra você ao Senado. Se você votar a favor da anistia, nós não lançaremos a candidatura contra você no Senado. Entendi. E aí você, em compensação, vota com anistia. E é isso, a vida é isso, né? A vida é negociação, você tem que abrir mão de... Então eu gosto desse tipo de negociação, acho que tinha que ser feito Estado a Estado. Você acha que a anistia ela vai ser revista ou vai vir com dosometria e tudo mais? Do Paulinho da Força? Eu acho que sempre vai haver a pressão por uma anistia. Se não for feita pelo Congresso agora, eu acho que o projeto do Paulinho da Força perdeu muita força. Acho que o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos vai ter um impacto muito grande. Mas eu acho que nós sempre vamos continuar a pressão por uma anistia ampla, geral e restrita. Esse é o caminho. Se vai ser agora, se vai ser no ano que vem, se vai ser daqui a 3 anos, quando é que vai ser, não sei. Depende da pressão, inclusive da população brasileira nos seus candidatos. Mas a dosimetria não vai resolver o problema. Aprovou a dosimetria, que eu não acredito nisso, porque o PL tem tudo para impedir que seja aprovado. Então, se não aprovou, não foi adiante. Continua-se a campanha em favor da anistia. Essa deve ser a única pauta, na minha opinião, da oposição. E eu digo por quê? Porque a anistia é pré-condição para que você tenha, de fato, participação da oposição com um grau de liberdade. E a oposição ao qual me refiro é a verdadeira oposição, são as pessoas desse movimento nacional populista que o sistema quer derrubar. Então, se você não tem uma anistia, significa que o sistema está calando uma parcela importante da população, através do medo. Então, se você está calando uma parcela importante da população, isso não é democracia. Ô Paulo, vamos aqui para os live pics da galera. Vamos lá. O Dodô
Ixi, Inveja de vocês que podem aceitar Pix, porque eu não posso. não pode? Não, tô com as minhas contas bloqueadas há 3 Mas anos. você não recebe no Bitcoin? Vou te no ajudar. Bitcoin, mas Vou te ajudar. o percentual de pessoas que tem Bitcoin. Eu tenho minha plataforma, né? A minha plataforma recebe em cartão de crédito aqui nos Estados Unidos. Certo. Porque o Alexandre tenta bloquear aqui nos Estados Unidos e não consegue. E eu com o meu servidor nos Estados Unidos, eu consigo proteger os dados das pessoas para ninguém saber quem são meus Você apoiadores. recebe as assinaturas e o pessoal paga em dólar e você recebe tudo tranquilo, certo? Isso. Compra internacional. Mas eu não posso receber. Muita gente fala, poxa, eu queria virar assinante em Pix. Eu falo assim, querido, eu estou há 3 anos com todas as minhas contas bloqueadas no Brasil pelo Alexandre de Moraes. Então eu não posso receber um Pix, senão você está fazendo um Pix pro Xandão. Entendi. E faz muita diferença, né? Porque o Pix é a grande forma de pagamento do brasileiro. O volume que você receber seria muito maior mesmo. Muito maior. Ó, o Dodô falou o seguinte, né? Isso aqui é uma coisa que muita gente comentou, de que tanto você quanto o Eduardo estariam reelegendo o Lula. Que ele estaria mais popular agora com essa pressão externa. O que você acha disso? Eu não vejo dessa forma. A gente tem visto um aumento de popularidade pontual do Lula que, na minha opinião, é causado pelo silenciamento do presidente Bolsonaro. Nós temos o maior nome da oposição que mais reverbera, inclusive nas redes sociais, etc., é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está calado. Então, calado, não está calado. Primeiro, ele passou um tempo meio calado porque ele tinha medo de qualquer coisa que ele falasse pudesse gerar a prisão dele. Sim. Já acho que estava errado aí, porque acabou preso. Mesmo assim, mesmo sem falar praticamente nada, acabou preso. E agora ele está calado porque ele não pode efetivamente falar. Qualquer coisa que ele falar, joga ele pra papuda. Então, assim, nesse espaço é difícil você fazer campanha. Que é o que eu falo para as pessoas, quando eu falo para as pessoas, quando o Eduardo fala assim, gente, se não tiver anistia, não tem eleição em 2026. Ora, não tem eleição em 2026 porque eles conseguiram calar o nosso movimento político. Eles estão consolidando, eles derrubaram o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que já praticamente é um caminho, um atalho para censura na eleição do ano que vem. Qualquer juiz vai poder derrubar qualquer conteúdo. E muito será retirado da internet sem necessidade de um juiz, porque as empresas, basta elas receberem uma notificação extrajudicial para elas preventivamente retirarem conteúdo. Então a esquerda vai fazer uma fábrica de notificação extrajudicial e os provedores as redes sociais vão derrubar os conteúdos preventivamente. Uma parte da oposição política, os maiores líderes presos, e as candidaturas, só as candidaturas permitidas. Aí você fala assim, isso é eleição? Eu falo assim, querido, isso é tudo menos eleição, pô. Porque assim, o ato de haver um pleito tem em Cuba, cara. Tem na Coreia do Norte. É que o grande líder lá, o Kim, ganha com 99,97% dos votos e fuzila os 0,3% que não concordam com ele. Mas tem eleição. Tem eleição na China. Tem eleição na Venezuela, cara. Tem eleição na Venezuela. O ato de ter uma eleição não torna um país uma democracia. O M1 falou o seguinte, senhor Paulo, você acredita que os conservadores terão liberdade para se candidatar para o Senado, fazendo boas recomendações para deputados, tendo em vista o STF barrando de toda maneira à direita? Claro que não. Claro que não. Então, a candidatura do Eduardo Bolsonaro, se fosse ao Senado de São Paulo, está tentando ser barrada. A do Gustavo Gaia estava tentando ser barrada. E todas as outras. E os que forem eleitos Gaia também? vão ficar debaixo daquelas AIG, sabe? Ação de inelegibilidade no TSE, intermináveis. Então você pega o Jorge Seife, um baita senador. Adoro o Jorge Seife, senador de Santa Catarina. Era o mais vocal, ali estava no top 3 mais vocal contra o Alexandre de Moraes. Por onde anda o Jorge Seife? Bem mais quieto, né? Claro. Ameaçado de perder o mandato, é aconselhado a ficar quieto. Aí o cara vai lá e tem que ficar mais quieto. E não adianta ficar mais quieto, porque ficar mais quieto te mata por dentro. É muito pior. É muito pior. Você fica quieto, porque quando você se dobra ao sistema... Eu sofri todas as consequências de não me dobrar ao sistema. Eu estou há 3 anos com meu passaporte cancelado. Todos os meus
meus bancos bloqueados, minhas redes sociais bloqueadas, saí da emissora que eu trabalhava, sofri todas as consequências. Tive o meu locals também derrubado, tudo. Sofri todas as consequências que você pode imaginar, só não fui preso porque o Alexandre não consegue me tocar aqui. 2 processos que parece aí, segundo a imprensa, que eu respondo no Supremo Tribunal Federal, sofri todas as consequências. Continuo falando. Você se arrepende, Paulo? Eu falo, nem por 1 minuto. Porque se eu me calasse, eu morria por dentro. Então você vai ter, quem não for tornado inelegível, vai falar com a espada na cabeça. De que vale hoje um mandado de senador? Eu estava tendo essa discussão outro dia com o Marco Antônio Costa, do Fio Diário. Marco é meu amigo. Já voltaram a se falar? Apesar de ter... Não, eu falo com ele, não rompemos, não. Ele é vacilão, mas seus amigos serão vacilões com você em algum momento. Entendi. Eu provavelmente já fui vacilão com algum amigo. Mas o que um amigo de verdade faz é virar e falar, tu tá sendo vacilão, ô filho da puta. Aí você fala assim, porra, né, você avalia. Entendi. Mas não é esse o meu ponto com o Marco Antônio. Marco Antônio quer ser candidato por Minas Gerais. Eu falo assim, tá bom, você ganha, você vai ser senador. E aí? Grande merda ser senador. Ele não vai durar muito tempo, não. Porque eu conheço ele, eu posso te dizer. Se perder a linha, vai se ferrar. É. E se não perder a linha, vai ter que governar. É igual veículo de mídia, cara. É igual veículo de mídia. Todo veículo de mídia hoje é tolhido. Ah, não é tolhido? Então tá bom. Então pega assim, qual o veículo de mídia mais à direita, que faz um trabalho ótimo. O pessoal acha que eu tenho uma treta com eles têm uma treta comigo, mas eu não tenho nenhuma treta com eles, só elogio. Você pega a Revista Oeste. Faz uma entrevista na Revista Oeste com um argentino. Faz uma live no argentino com a Revista Oeste. O argentino daquele vídeo das eleições? O argentino que tem sei. todas as evidências dos problemas nas maquininhas. Mas esse cara não foi desmentido pela própria galera da direita? Não sei, foi? Que ele foi plantado, que aquele negócio era fake? Não. Não? Não, eu não vi isso. Porra, é que agora eu não lembro, mas talvez numa outra conversa a gente fala sobre isso, porque eu lembro de uma notícia falando... Mas não é nem o meu ponto. Uhum. Meu ponto não é esse. Não foi, tá? Mas digamos que tivesse sido. Por que não pode botar o cara no ar, então, para participar de um debate? Entendi. Né? Eu tô dando um exemplo, eu só tô dizendo o seguinte, existe um grau de liberdade que se você cruzar, você morre. Esse grau para a Câmara dos Deputados é muito mais baixo. Para o Senado é baixíssimo. Se você soubesse a quantidade de senadores que fala, Paulo, ainda bem que você fala as coisas aí dos Estados Unidos, porque a gente não pode falar aqui do Brasil. Terrível. Isso aí. Deixa eu pegar mais um aqui pra gente. Isso aí, galera. Estão curtindo? Deixem o like, tá bom? Se inscrevam aqui. Aproveitem aqui a presença do Paulo Figueiredo, concedendo essa entrevista pra gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Qual que é o próximo, gente? Nossa. Esse daqui tá meio difícil. PL contra a dosimetria. Nicolas defendeu a dosimetria, o mais influente do PL. Inclusive, o que achou do Nicolas elogiar o pose do Rodo na CPI. Disse que ele mandou bem. O pose tem relações com o Comando Vermelho. Sim, não vi. Viu? Deixa eu ver. Mas eu gosto muito do Nicolas. Acho que ele é uma pessoa muito honesta. Então, se ele elogiou, ele deve ter feito isso com algum propósito. Esse aqui já foi. Deixa eu ver. Você acha que tem alguma parte da direita que tá contra você? Uma direita aqui do Brasil contra você? Tomara. Porra, espero que sim. Você segue fazendo um trabalho independente. Você falou que você não é vinculado a nenhum veículo de mídia, também nenhum partido político. É dessa forma que você pretende seguir? Eu tenho uma fé pessoal. Entendi. Eu acredito que se você falar a verdade e fizer o certo, e o que é a verdade, né? Como diz Pôncio Pilatos, eu posso não saber o que é a verdade exatamente, mas eu tenho o meu melhor palpite sobre o que é a verdade. Então,
O inverso disso é não minta. Não minta. Então eu acredito que se eu não mentir e procurar falar o melhor que eu puder em relação à verdade para o público e fizer o que é certo, o que eu acho que é moralmente certo, o melhor vai acontecer. Eu acho que isso é codificado em várias religiões, as religiões de matriz asiática e hindus chamam isso de karma, mas o cristianismo também acredita nisso, né? Se você buscar o reino dos céus, todas as outras coisas vão lhe ser acrescentadas. Ser-lhe-ão acrescentadas. Então, se você fizer o que é o melhor e o que é certo, falar a verdade, o melhor vai acontecer. Jesus diz que ele é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai, que é a vontade de Deus, que é o Deus Pai, senão por mim, senão pela verdade. Então eu, Paulo, procuro falar a verdade o tempo inteiro. Para minha mulher, para as minhas filhas. Se perguntar para minhas filhas, papai mente, minhas filhas vão falar, nunca. E claro que eu minto, né? Eu devo mentir, mas outro dia, em pequenas coisas, minha mulher, a gente estava atrasado para um jantar no sábado, eu falei, pô, mas inacreditável esse tempo inteiro de atraso. Ela, não, fala que a gente teve um acidente na estrada, a gente saindo de casa. Eu falo assim, eu não vou mentir por causa do teu atraso, não. Quem nunca, né? Tá maluco. Chegou atrasado porque a mulher demorou demais. Não, cheguei atrasado por quê? Não, porque minha mulher demorou, porque me atrasei. Então, eu não, no final, os caras é que se atrasaram pra caramba que iam encontrar com a gente, se atrasaram mais que a gente. Então, eu não acredito nesse negócio de espalhar narrativa para agradar fulano, para agradar Beltrano. Quando eu conheci o presidente Bolsonaro, foi num jantar, eu não o conhecia pessoalmente, meu pai conhecia ele, mas eu não o conhecia. Ele veio aqui nos Estados Unidos, nós fomos num jantar, um jantar gigantesco. E ele gostava do meu trabalho, eu já era jornalista, ele me chamou para sentar do lado dele. Aí eu falei assim, presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa. O pessoal me chama de bolsonarista e tal, depende do que o pessoal quer dizer com isso, mas eu vou te dizer por que eu não me considero um bolsonarista. A sua opinião sobre um determinado assunto não afeta em absolutamente nada a minha. Aí ele falou assim, eu falei assim, eu lhe defendo muito porque eu acho que o senhor é muito injustiçado e mentem muito a seu respeito e porque eu acho que os nossos propósitos para o Brasil são 99% alinhados. Mas no dia que estiverem te atacando com razão, te criticando com razão, eu vou criticar junto. No dia que eu achar que você não está falando a verdade, eu vou também criticar. Então, não conte com a minha lealdade pessoal, porque eu não lhe devo nada, nunca lhe pedi nada, não quero nada, não vou te pedir nada, não tenho interesse. Agora, se fizer o certo e o correto, eu vou estar ao teu lado. Ele adorou. Ele adorou. Passamos a noite inteira conversando. Então, se tiver uma parte da direita que me odeia, tem uma parte da direita que é a esquerda simplesmente com sinal trocado, cara. Tem Isso de pessoas, cara. Se você fazer... O cara vai no ar para dizer assim, você está atrapalhando a nossa narrativa. Eu falo assim, mas quem disse que eu tô aqui para espalhar narrativa? Isso quem faz é comentarista da Globo News, pô. Então, tomara que essas pessoas me odeiem. Não, eu lembro de uma vez... vez... Eu não quero voto, eu não quero porra nenhuma. Uhum. Então, eu não quero voto. Se você quiser assistir o Paulo Figueiredo Show Em Busca da Verdade, assista. Se você quiser assistir como em busca de um animador de torcida, vá assistir outro programa. Já falei isso. Ah, você pede apoio. Eu falo, claro, toda atividade profissional tem que ser custeada de alguma forma. A minha, eu custeio a maior parte dela com as minhas economias. Mas eu busco, claro, crescer, ter assinantes, etc, até para expandir. A gente está indo para um estúdio agora gigante, pô, muito, muito legal. Vai mudar o formato do programa, vai ter um programa a mais, vai trazer convidado do Brasil para ser entrevistado nos Estados Unidos. A gente quer expandir, mas eu preciso de assinante para isso, para ser viável financeiramente. Ah, mas não está tendo assinante porque você está falando a verdade. Vamos começar a falar o que as pessoas querem ouvir, que a gente vai ter mais assinantes. Falo assim, não, obrigado.
Uhum. Eu fiz um Paulo Figueiredo Show 2 programas atrás, que eu falei para as pessoas assim: normalmente eu peço a sua assinatura, hoje eu vou pedir para você cancelar a sua assinatura. Se você não quer ouvir a verdade e quer ouvir apenas narrativa, cancele a sua assinatura. Aí as pessoas falam assim: você tem muito ego, o que é sinal de debilidade mental, porque isso é o oposto de ter ego. Ter ego é quando eu quero que vocês gostem de mim, porque eu sou. Senão eu me sinto não cultuado. Isso é ter ego. Ter ego é quando a preocupação é ego. Ego vem do latim eu. E eu estou dizendo assim: não, dane-se eu. Se preocupa com a verdade. Então é o oposto de ser. E arrogante. Arrogante. O brasileiro não sabe o que é arrogante. O brasileiro não sabe o que é arrogante. Faz, não, você é muito arrogante. Não tem absolutamente convicção. Não tem nada a ver com arrogância. Convicção não tem nada a ver com arrogância. Guardem isso para a vida de vocês que estão assistindo. O brasileiro quer aquele líder fraco, aquele que fica assim: não sei, falar a verdade é bom, pode ser bom. Eu considero que falar a verdade pode ser bom. Não. Falar a verdade é bom. E eu estou disposto a apostar a minha vida nisso. E eu estou disposto a sacrificar a minha vida pelo que é certo. Isso é fé. Isso não é arrogância, isso é fé. Eu tenho certeza absoluta, confiança plena de que se eu fizer o certo e falar a verdade, o melhor vai acontecer. E o melhor, aí é que entra a pegadinha. O melhor não significa o mais cômodo para mim. O melhor não significa eu ter mais assinantes, o melhor não significa o Bolsonaro ser presidente. O melhor, não. Os profetas do Velho Testamento terminaram todos escorraçados. E os apóstolos no Novo Testamento terminaram todos, menos São João Evangelista, martirizados. E eu tenho fé de que esse foi o melhor para eles, absoluta. Porque sua vida não é a coisa mais importante que você tem, pô. Porque o que diz a Bíblia? Que aquele que quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que estiver disposto a perdê-la, esse é que vai ter a vida plena. Terá a vida eterna. É isso mesmo. Isso é fé. Não é arrogância. É fé, é convicção. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu vivo isso o tempo inteiro na minha vida. E nos momentos em que eu falho, porque, claro, eu sou pecador, eu sou falho, eu quero comer a vizinha, tenho vontade de ganhar mais dinheiro, eu tenho não sei o quê, eu tenho que tomar cuidado para não querer as coisas por minha causa. Claro, nos momentos em que eu tropeço, eu vejo o inferno, né? E nos momentos em que eu sofro, assim, com propósito, esses são os momentos mais felizes da minha vida. Mais plenos. É isso aí, gente. Perseguição me dá uma enorme satisfação. Que legal. Você perguntou, tem gente da direita que não gosta de você? Eu falo assim, tomara, porque o que o meu senhor prometeu é que quem falar a verdade será perseguido. E se eu não estiver sendo perseguido, é porque eu não estou falando a verdade. Tem alguma coisa errada. Uhum. Ô, Paulo, fala. Isso é fé. Há quanto tempo você está aí mesmo nos Estados Unidos? 11 anos. 11 anos. Entendi. Sem pisar no Brasil, há 3. Mês que vem. Oi? Sem pisar no Brasil, você tá há 3. Um pouquinho mais, que eu tive meu processo de green card no meio tempo, mas... Legal. Tipo, qual que é a grande diferença aí dos Estados Unidos pro Brasil? O que tem de, tipo, aqui no Brasil você poderia levar para os Estados Unidos e vice-versa, né? Tenho essa curiosidade. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim tão saturado do Brasil, que foi assim, pô, vamos fazer o seguinte, quero morar aqui nos Estados Unidos, num lugar onde não tem brasileiro, mas eu sempre ia para o Brasil e eu não ficava um mês. Com o tempo, e conforme eu fui podendo ir menos para o Brasil, me deu uma falta danada, cara. E aí você descobre, só estando aqui muito tempo, é que você descobre de verdade o que é ser brasileiro. E aí eu digo que hoje os meus melhores amigos aqui continuam sendo brasileiros, né? Eu adoro a nossa gente, adoro o nosso povo. Então,
Eu acho que a nossa relação humana no Brasil é muito mais sadia do que a americana. Entendi. Eu acho a gente muito mais amigo dos amigos, eu acho que a relação familiar é mais sadia. Meu vizinho aqui, né, eu me lembro do meu vizinho de porta aqui, que é um judeu americano, bem americano, assim, branco. Eu tava conversando com ele e tal, e ele falou assim, pô, e aí, tá tudo bem? Ele, tudo bem, né, mas, pô, acredita, cara, que minhas filhas ainda estão em casa? Pô, uma com 19, a outra com 22, e as crianças estão em casa ainda. Eu falei, mas como assim? Ele, não vão para a faculdade, não vão embora, eu quero que elas vão viver a vida delas. Eu falei assim, pô, eu não quero que minhas filhas saiam de perto de mim nunca. Quero que elas criem carreira, né, sigam a vida delas, mas pô, eu quero minhas filhas perto de mim. Então a relação, uma relação que, óbvio, tem um ponto positivo, tem um ponto negativo, né? O ponto positivo é que você quer que os filhos, de fato, voem por conta própria. Mas o cara tava de saco cheio das filhas estarem perto dele. Eu falo, que relação familiar doida. Você sabe por que tem tanto mass shooting, na minha opinião? Isso é uma opinião, não é um fato. Mas sabe por que eu acho que tem tanto mass shooting, tem tanta coisa aqui nos Estados Unidos desse tipo? Cara, porque eu acho que no Brasil tem tanto maluco quanto, mas a gente cuida dos nossos malucos, entendeu? Tu não tem um maluco na família? Tem. Tem, pô. Mas o que acontece? Tua mãe cuida do teu irmão maluco. Tua tia cuida do teu primo maluco. E aí ele não sai atirando nos outros. Ele não sai atirando nos outros. Aqui os malucos não tem rede de relação. Cara, se você souber a quantidade de pessoas... A minha mulher ela é americana? Aqui. Ela é americana e brasileira. Tá. E ela é psicoterapeuta. E ela trabalha especificamente com populações vulneráveis. Ela trabalha num abrigo de homeless, de mendigo, sei lá, como é que chama, sem teto. Cara, você olha a situação, e eu gosto muito de psicologia, então eu discuto muito os pacientes dela com ela. Se olhar a situação das pessoas, cara, é uma situação muito triste. Tem pessoas que passam meses sem conversar com ninguém. Uma sociedade muito fragmentada, sabe? Muito focada no indivíduo. Isso é ruim. Mas aí entra o outro lado, né? É uma sociedade que tem instituições que funcionam muito melhores. Quando instituições, aqui eu não falo só de governo, eu falo das instituições civis. Então a igreja é uma igreja mais organizada, as organizações não governamentais são de fato mais organizadas. A participação das pessoas na comunidade é muito mais organizada, a estrutura de valores é uma estrutura de valores cristãs muito mais enraigada dentro do indivíduo. Então isso faz uma sociedade onde as pessoas cumprem contratos, onde você tem segurança jurídica, onde você tem segurança do que vai acontecer, e você tem, por isso, uma sociedade muito mais organizada e muito mais próspera, né? Existe uma ética, existe um respeito, um povo muito mais educado. Nosso povo é mal educado, é barulhento, não respeita o próximo. Uma das coisas que me emputecia no Rio de Janeiro é que eu morava num condomínio na Barra, que atrás do meu condomínio, na minha casa, tinha um condomínio que morava um monte de policial, e os caras faziam festa até a hora que queriam, e era isso mesmo, e eu que entubasse se eu tivesse que trabalhar ninguém ia de reclamar. manhã no dia cedo. Não tem que reclamar, meu irmão. Terrível. Então, né, então, o melhor era o que eu tinha. Sim. Eu moro nos Estados Unidos, gosto da vida, eu sou muito adaptado aqui. E eu ia pro Brasil direto. Então esse era o melhor. Você vai, passa 3 semanas, um mês no Rio de Janeiro. É legal, eu não preciso arcar com os problemas do Rio de Janeiro. Assim que é bom. Pra gente finalizar aqui, o Cruz falou o seguinte: por que não sai uma nova Magnitsky contra outros ministros? Há impedimento por parte dos Estados Unidos? Não. É que o processo normal de uma Magnitsky demora mais ou menos uns 4 ou 5 meses para ela ser feita. 4 a 5 meses para ser feita. A gente tem, nas últimas 3 semanas, o governo americano está fechado, está em shutdown, porque acabou o dinheiro. Aqui, quando acaba o dinheiro, o governo fecha e um monte de operações não podem ser feitas, um monte de funcionários é dispensado. Isso tem atrapalhado muita gente. Até a NASA, né, entrou nessa. Um monte aqui. Vão parar de pagar Bolsa Família daqui, né, o food stamp da semana que vem.
Então, tá um problema danado aqui. Mas a gente está em discussão, Magnitsky, aos demais ministros da primeira turma, ao Paulo Gonet, como Procurador-Geral da República, e eu tenho feito aqui com uma campanha muito forte para Magnitsky no Gilmar Mendes. Mas vai demorar um pouco. Entendi. Vai demorar um pouco. Bom, isso Mas aí. não tem nenhum impeditivo, não. Bom, obrigado, Paulo. Muito boa entrevista hoje. Aí você já... Aí, deixa eu ver. Aí já é 12h46, né? É isso? É verdade. É isso, 12h46. Daqui a pouco você tem a sua live, hoje ou não? É só amanhã? Não, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Então se inscrevam lá no canal do Paulo, pra assistir lá o Paulo Figueiredo Show. Aproveita também, manda seu abraço pra galera, manda aí o seu recado pro pessoal. Um abraço. Eu vou continuar sempre brigando pelo nosso povo, porque você pode vir para os Estados Unidos, mas você não perde as suas raízes no Brasil. Eu diria até que você vindo para os Estados Unidos, passando muito tempo aqui, você começa a dar mais valor ao Brasil, mais do que ao Brasil, tá? Ao povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Porque o povo brasileiro é diferente do Brasil, dessas pessoas que comandam. Você quer ver uma comparação que é bacana? Uhum. 10% hoje, até mais, da Flórida Central, que é a região até para onde eu estou me mudando, a área de Orlando, 10% hoje são brasileiros. Aí você pergunta, tá uma zona, tá tudo destruído, tá tudo uma bosta? Não, tá prosperando, uma das regiões que mais prosperam nos Estados Unidos. Você vai para Massachusetts, eu fui dar uma palestra para a comunidade brasileira em Framingham. Framingham, você fala português na rua. E são os brasileiros mais humildes que, em geral, migram para Framingham. Eles se ajudam aí nos Estados Unidos, os brasileiros? Cara, eu não sei o quanto que se ajudam, acho até que se ajudam, acho que a comunidade até que se ajuda. Menos integrada ainda, a comunidade brasileira precisa evoluir muito em termos de organização própria aqui nos Estados Unidos. Mas não é esse o meu ponto. Framingham é um subúrbio de Massachusetts que melhorou muito nos últimos anos com a migração de brasileiros. Então, os brasileiros vão para as regiões e as regiões prosperam. Você vem aqui para Deerfield Beach, aqui onde eu moro, a maior concentração de brasileiros, também a cidade com a maior concentração de brasileiros. Acho que 1/4 da cidade são de brasileiros. A cidade está prosperando, mesmo sendo brasileiros até mais humildes. Então você fala assim, se você tirar o povo brasileiro debaixo do governo e da elite produtiva brasileira, o povo prospera. Sim. Então, meu projeto de vida é libertar essas pessoas desse jugo. Porque minha família chegou no Brasil no século XVII. Então eu nunca vou perder as minhas raízes no Brasil. E aqueles que querem apoiar bom jornalismo, que é o jornalismo honesto com você, a busca da verdade e esse projeto de libertação do Brasil, que assistam o Paulo Figueiredo Show, terças, quartas e quintas, às 3 da tarde, no canal Paulo Figueiredo Show. Antigamente era no Fio Diário também, agora não mais, mas na TV Flórida. Também estamos na TVD, na Parabólica. Então, é isso. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a América. É isso aí. Galera, muito obrigado a todo mundo aqui que assistiu esse nosso bate-papo ao vivo, a você que tá assistindo a reprise, a todo mundo aí, deixa o like, tá bom? Se inscreva aqui no Redcast, estamos chegando aí nos 600 mil inscritos, e agradecer a presença do Paulo aí, seja sempre bem-vindo, tá, Paulo? Obrigado. E isso aí, gente, a gente tá de volta mais tarde, a gente vai ter um debate aqui, então acompanha a nossa programação. Forte abraço a todos vocês aí, valeu! Fui!